Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vou trazer uma atualização, uma explicação sobre os processos judiciais que a Maranata tem movido contra os seus ex-membros. Vou usar aqui apenas a ilustração do meu caso, do caso do pastor Antônio Jorge, do caso do Joaquim, e isso para mostrar para você que quer se manifestar, para você que tem o desejo de contar a sua história, a sua experiência, que pode ter sido negativa na seita Maranata, para que você se sinta à vontade para fazer isso. Obviamente, eu sempre digo, toda manifestação com respeito às pessoas e com o cuidado para não estar ofendendo de fato alguém, né, seja membro ou seja integrante da liderança. Mas temos sim a liberdade de fazer, e eu quero trazer esta apresentação para que você não tenha medo de se manifestar. Se você quer contar a sua história, se você quer até apresentar uma crítica doutrinária sobre aquilo que a Maranata ensina ou pratica no âmbito religioso, ali das suas práticas religiosas, que você tenha realmente a coragem de fazer, não se intimide de fazer uma postagem, não se intimide de fazer um vídeo. Se você tem um canal no YouTube, faça suas publicações, faça suas críticas, apresente o seu ponto de vista. E isso pode ser útil a outras pessoas. Então, eu estou fazendo este vídeo para te encorajar e para que você não tenha medo de processo judicial. E eu vou até mostrar uma experiência minha com o CRC, porque eu nunca tive o propósito de processar ninguém, mas o CRC ele me deixou numa situação onde eu não tive como evitar processá-lo, porque ele impediu que eu me desligasse do CRC, começou a me cobrar, sendo que eu já tinha pedido meu desligamento e eu tenho o direito de me desligar do CRC, e eles foram acumulando uma dívida e chegou um determinado momento onde eles me executaram querendo receber uma dívida que na verdade eu não devia. Então eu recebi um oficial de justiça aqui na porta da minha casa com uma execução para que eu pagasse um valor que eu não devia. E eu já tinha entrado com um processo para poder me desligar do CRC, para forçar o desligamento do CRC. E então, com a chegada do oficial de justiça aqui em casa e com o processo de execução, eu não tive alternativa, eu tive que processar o CRC. E no ano de 2010, o CRC foi condenado por danos morais, inclusive a minha pessoa, pela exposição em que eles me colocaram, foram condenados a R$10 mil, e hoje, fim do processo, depois de longos trâmites e recursos, o CRC com um procedimento muito próximo ao procedimento da Maranata, porque afinal eles têm advogados lá à disposição, então não interessa se vão ganhar ou se vão perder, o importante é que o advogado está trabalhando, né? E quem olha, o advogado está trabalhando, ele está ganhando, e essa dívida de 10 mil, hoje eu recebi R$36 mil do CRC. E eu vou mostrar isso para você. Então, se você tem receio de processo na justiça, talvez no momento em que você receber o processo, você fique assustado, fique abalado e pense, meu Deus, o que eu vou fazer? Tenha calma, tenha tranquilidade. Tem uma associação hoje que tem um grupo de irmãos que estão dando este apoio, irmãos que estão dando apoio social, apoio psicológico, e inclusive os irmãos que têm prestado uma assistência jurídica nessa associação, a exemplo do Dr. Jaime, Dr. João Roberto, excelentes advogados, pessoas que têm ajudado aquelas pessoas que precisam, e eu vou mostrar para vocês que você não deve ter medo. No primeiro momento, se você ficar assustado, fique tranquilo, não se preocupe com o processo da Maranata. Eles querem realmente, a meu ver, eles querem intimidar as pessoas,
e dada a resistência que nós apresentamos, os processos já estão chegando no final e daqui a pouco eles vão ter o mesmo destino do CRC, começar a indenizar as pessoas, tá certo? Então, mas eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá bom? Então eu vou começar fazendo uma breve apresentação aqui. É uma ilustração, ela é muito simplória. Tem algumas partes que estão suprimidas, por exemplo, recursos de embargo de declaração. Eu não coloquei, são esclarecimentos, é trabalhoso, a advogada tem que trabalhar também, mas eu deixei um pouquinho mais enxuto para contar a historinha para vocês, ok? Então, deixa eu ver se vai visualizar bem. Então, vamos começar aqui. Isso aqui é o que aconteceu no meu processo, no processo do Joaquim, no processo do pastor Antônio Jorge. E o pastor Antônio Jorge agora já está com uma decisão praticamente que encerra o processo. Né? Ainda tem um prazinho para um recurso de embargo de declaração, mas a gente pode já considerar que é um caso morto, enterrado, e agora vai restar a Maranata uma despesa em relação, inclusive, à minha advogada, a advogada do pastor Antônio Jorge, doutora Raquel. Infelizmente, esse dinheiro vai sair, né, como tem saído até agora, do bolso de pessoas pobres que estão entregando seu dinheiro para a Igreja Maranata fazer uma coisa diferente da promoção do Evangelho. Infelizmente. Né, mas é importante que você saiba, você que está entregando dízimo na Maranata, é importante que você saiba para onde o seu dinheiro está indo. Ele está indo para os escritórios de advocacia, lógico, eles estão trabalhando, mas eu não quero fazer nenhum tipo de avaliação precipitada aqui, mas realmente o que me parece é que esses escritórios, o escritório especificamente do Isaías Diniz, Souza e Diniz, o nome do escritório, eles estão realmente sendo beneficiados, é lógico que eles têm um serviço certo, às custas de processos da Igreja Maranata. E no final das contas, quem vai pagar esta conta não é a Igreja Maranata. O que é a Igreja Maranata? A Igreja Maranata é você que coloca o seu dinheiro nas mãos de pessoas que estão administrando o dinheiro não em prol do Evangelho, mas para fazer esse tipo de coisa que, no nosso ponto de vista, é inadequado, é injusto e é antibíblico. Então, não é uma crítica vazia, ela é uma crítica fundamentada naquilo que nós estamos percebendo. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Nós temos inicialmente, então, aqui, onde tudo começou. A Igreja Maranata, com o escritório de advocacia Souza e Diniz, começou então a entrar com processos contra nós. E eles vieram processar as pessoas aqui no Fórum do Gama, Distrito Federal. Então, prestem atenção, não foi nem no Fórum de Brasília, né? No Fórum de Brasília. Eles foram lá numa cidade satélite para processar as pessoas, e lá nesta cidade satélite, no Gama, Distrito Federal, não é nem onde eu moro, não é onde Joaquim mora, não é onde o pastor Antônio Jorge mora, não é onde a Neuzi mora. Então, essas pessoas que foram processadas lá no Gama DF, a gente pode até imaginar uma razão, mas enfim, o fato é que lá a juíza que recebeu esses primeiros processos, ela concedeu liminares para poder, no caso, retirar o nosso material do ar. Ela concedeu, então todos os processos, foram uns 10 processos que ela recebeu da Maranata, lá nessa cidade do Gama. E então a juíza, ela deu liminar para todo mundo. Então no meu caso, mandou eu retirar os vídeos do YouTube e ainda mandando, antes mesmo de me ouvir, mandando que eu não fizesse mais publicações. Então, quando nós recebemos esta decisão, foi uma decisão da juíza ali do Gama, ela decidiu assim, que nós retirássemos o material, que não fizéssemos mais publicações. Então, fomos notificados, eu, Antônio Jorge, Joaquim e outras pessoas, e então contratamos, né, a melhor advogada de Brasília, quiçá do Brasil, né?
sem desmerecer os demais, que são todos excelentes advogados, mas como esta aqui é aquela que está nos ajudando, então nós temos que realmente dar uma valorizada, tá certo? Então, a doutora Raquel assumiu as nossas causas, assumiu a minha causa, do pastor Antônio Jorge, do Joaquim, do Reginaldo, todas as pessoas que foram processadas aqui em Brasília, a doutora Raquel assumiu estas causas. E das pessoas que ela assumiu esta causa, é importante dizer, e eu vou inclusive até aumentar aqui, é importante destacar que a doutora Raquel, ela assumiu todas estas causas, e eu vou mostrar para vocês como dá trabalho um processo desse, como ele se desenrola, como é trabalhoso, demorado, custoso, realmente um processo. Então, a doutora Raquel assumiu aqui uns 10 processos, apenas 2 eram meus, né? O penal, inclusive, já está enterrado, a Maranata já perdeu, já foi arquivado. E o outro também, eu vou mostrar o caminhozinho que ele está percorrendo, mas a doutora Raquel, ela prestou esse serviço, então isso não foi cobrado absolutamente nada de ninguém, dessas pessoas que foram processadas, porque eu não sei se vocês se lembram, eu conto isso logo no início, no meu testemunho, a razão pela qual eu comecei a fazer os vídeos, e eu expliquei que eu estava sossegado, nem pensava mais em Igreja Maranata, mas aí de repente eu vi o irmão Reginaldo pedindo ajuda no Facebook. Eu nem era muito de olhar, nem sou muito de ficar olhando o Facebook, mas eu vi ele pedindo ajuda, por um acaso eu vi ele pedindo ajuda porque ele estava sendo processado pela Igreja Maranata e precisava de um auxílio financeiro para ajudá-lo realmente a pagar o advogado. E quando eu vi esta publicação, aquilo me tocou e eu pensei, gente, a Igreja Maranata, ela está sendo muito injusta, processando pessoas por conta de publicações no Facebook. Isso é uma medida muito grave, muito extrema, e fazendo isso com pessoas que não têm condições. Eu acho que um modo de amedrontar, de criar uma intimidação geral, não sei. Mas então eu resolvi começar a fazer os vídeos exatamente por isso, porque eu achei injusto o que a Igreja Maranata estava fazendo, e eu queria então oferecer resistência, não por mim, porque eu não estava sendo processado, não tinha mais nada com Maranata, mas eu queria oferecer resistência, e quem sabe a minha ideia era fazer com que a Igreja Maranata recuasse neste propósito de ficar intimidando as pessoas com processos judiciais. O propósito praticamente já foi alcançado. Tá ok? E eu vou mostrar isso para vocês. É lógico que levou todo este tempo, mas já está praticamente alcançado. Então a minha ideia foi de começar a gravar vídeos para poder resistir. E de fato a Maranata, como ela já estava com aquela sanha processual, ela também me processou, e eu achei ótimo, porque era exatamente isso que eu esperava. Eu esperava que ela me processasse para então nós pudéssemos entrar nessa briga para gerar aí algum benefício para toda a comunidade de ex-membros, para que todos possam e hoje podem com certeza se manifestar livremente. Então temos aqui, a doutora Raquel assumiu todos esses processos, não cobrou nada de ninguém. Obviamente eu compensei a doutora Raquel, eu paguei a ela por esse serviço, até porque ela tem que sobreviver e ela precisa do resultado do trabalho dela. Mas isso para as pessoas não foi cobrado absolutamente nada. É bom que vocês saibam disso, tá bom? Então, como a juíza do Gama, ela deu esta liminar, mandando que eu retirasse o material do canal e me proibindo de fazer novas publicações, a doutora Raquel, ela fez um recurso que se chama agravo de instrumento, e este recurso ele não vai para o fórum do Gama, ele vai para uma instância superior, que seria o Tribunal de Justiça do DF. Então, lá no Tribunal de Justiça do DF, o desembargador que recebeu este agravo de instrumento da doutora Raquel, reclamando contra a decisão da juíza de primeira instância, ele decidiu
suspender aquela medida de emergência que foi concedida pela juíza. Ele fez isso sozinho, como uma pessoa, um juiz agindo de modo monocrático, que nós chamamos. Só que, como é um tribunal, o Tribunal de Justiça ele é um tribunal de composição, onde as decisões são tomadas por vários desembargadores, uma turma de desembargadores. Então, essa decisão dele, que foi sozinha, ela precisaria ser confirmada pelo grupo, pela turma de desembargadores. Mas aquela decisão do desembargador sozinho já mandou, já lá no Fórum do Gama, que a juíza suspendesse aquela decisão. Então, já de imediato, nós não tivemos nenhum prejuízo, continuamos com o canal, os vídeos continuaram publicados e eu não fui proibido de continuar publicando. Mas então, os demais desembargadores naquela turma julgaram esse pedido de urgência da Maranata e disseram realmente, e confirmaram o que o relator sozinho tinha dito. Então, não é o caso de tirar os vídeos do ar e nem de me proibir de novas publicações antes que a sentença da juíza fosse exarada. Então, no Tribunal do Gama, no Fórum do Gama, a juíza ela tem já essa solução da questão do agravo, ela retira então a suspensão, aquela medida liminar que ela havia concedido, e ela passa a examinar o processo. Então, é como se o processo estivesse começando agora. A Maranata me processou e a juíza vai examinar o meu processo agora daquilo que a Maranata quer no mérito. Por que ela quer que eu tire os meus vídeos? Por que ela quer me proibir de fazer novas publicações? A juíza, então, ela examinou o processo, viu todas as provas, depois ela examinou a contestação daquilo que foi dito pela Maranata e ela exarou uma sentença. Nesta sentença, então, no Fórum do Gama, decidiu-se que nenhum dos vídeos, nenhum do nosso material continha aquilo que a Maranata disse que tinha, algum tipo de afronta, algum tipo de difamação, algum tipo de um ato antijurídico. Então, ganhamos a causa. A sentença foi favorável a nós. A mim, ao Antônio Jorge, a todos esses 10 que eu falei. A sentença de primeira instância foi favorável. A Maranata perdeu na primeira instância. O que a Maranata fez? A Maranata, depois então que a doutora Raquel foi comunicada dessa sentença e os advogados da Maranata foram comunicados, eles entraram aqui, estão vendo, com recurso de apelação. Este recurso de apelação, ele vai já para uma instância superior, que no caso é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aquele mesmo que julgou o agravo antes, tá vendo? Então vejam só como uma coisa é trabalhosa. Então agora saiu a sentença, a Maranata recorreu da sentença e o processo foi para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, ali a doutora Raquel apresentou as contrarrazões, ou seja, os argumentos contrários àquilo que a Maranata queria. E então, como ela foi vencida de primeira instância, ela vai para o Tribunal de Justiça, e reclama da decisão da sentença e apresenta vários motivos pela qual ela entende que a sentença não foi justa ou adequada. Doutora Raquel faz, então, o posicionamento contrário, mostra por que a sentença do juiz lá do Gama foi adequada. Então, esse recurso chama-se, essa manifestação, na verdade, chama-se contrarrazões de apelação, do recurso de apelação da Maranata, tá bom? No TJDF, então, sai um acórdão. Por quê? É uma decisão colegiada, como eu falei, é uma turma de desembargadores que vai examinar e vai julgar, então, se a Igreja Maranata tem razão naquilo que ela estava apelando ou não. Bom, como exemplo, inclusive, tem um julgamento do meu processo no TJDF, que está publicado no canal Maranata Anátema, que mostra, inclusive, a manifestação dos desembargadores, onde eles realmente mostram que
tomaram conhecimento, que leram o processo, que entenderam o que a Maranata queria e chegaram à conclusão que a Maranata não tinha o menor direito àquilo que ela estava pretendendo. Então, os desembargadores, uma turma de desembargador, negou provimento àquela apelação da Maranata e o acórdão foi contra a Maranata. Então, a Maranata, ela perdeu na primeira instância, ela recorreu e ela perdeu novamente na segunda instância. Então, depois que eles tomaram conhecimento, eles já tinham perdido nas duas instâncias, eles fizeram o quê? Nós vamos recorrer novamente. Nós vamos levar este caso para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Só que para você, depois que um processo ele é decidido na segunda instância, para você levar esse processo para o STJ, então você tem que fazer um recurso especial, tá certo? Que ele, primeiramente, ele é examinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, que é um exame de admissibilidade. O presidente ele vai olhar se ali naquela decisão do TJ realmente tem elementos que justifiquem esse processo ir para o STJ. Mais ou menos assim, estou simplificando, tá bom? Então, o presidente do TJDF examinou este recurso especial da Igreja Maranata e entendeu que não tinha nenhum motivo para que isso fosse discutido no STJ. Então, saiu uma decisão negando a pretensão ali de recorrer ao STJ, e isso pelo presidente do TJDF. O que aconteceu então? Os advogados da Maranata entraram com um recurso contra esta decisão do presidente do TJ. E este recurso, então, ele foi dirigido ao STJ, é um agravo. Lá no STJ, então, o presidente vai examinar aquele agravo da Maranata, que foi negado pelo presidente do TJ, e vai dizer se aquele recurso pode ser admitido pelo STJ ou não. Se o presidente do TJ tinha ou não razão em negar o pedido da Maranata. E o pedido da Maranata foi mais uma vez negado, agora no STJ, tá certo? Então, só para rememorar, a Maranata perdeu em primeira instância, a Maranata recorreu, perdeu em segunda instância, a Maranata agora tentou levar o processo para o STJ, o Tribunal de Justiça disse que não cabia esse tipo de recurso, a Maranata recorreu, então foi para o STJ e mais uma vez ela perdeu. E é esta decisão que eu quero mostrar. Eu até coloquei aqui, a Raquel teve que trabalhar também, teve que fazer as contrarrazões, explicar porque a Maranata realmente não tinha direito de levar este recurso para o STJ, e então saiu a decisão do STJ contra a Igreja Maranata. Então, percebam uma coisa, a Maranata, por todo este tempo, ela pagou advogados para poder fazer toda esta movimentação, todos estes recursos e para que tentasse alcançar alguma coisa que ela não tinha direito. Isso já tinha dito lá atrás, não tem direito, não, mas eu vou recorrer, não tem direito, não, mas eu vou recorrer de novo, olha, não tem direito. E assim vai. E nisso, o que a gente percebe? Os escritórios de advocacia ganhando e ganhando e ganhando, e mais serviço, e mais coisas para eles fazerem, e mais coisas para eles cobrarem da Maranata. E quem paga a conta, eu falei para você, não é a instituição Maranata, não é Deus que está pagando esta conta, é você que é membro da Maranata que está pagando esta conta. Então, quanto mais eles fizerem coisas que não deveriam fazer, eles estão fazendo isso, tirando o dinheiro do seu bolso, que é dizimista, ou ofertante nesta igreja, tá bom? Então, aqui é só o exemplo, para que vocês vejam, esta aqui foi a decisão, que foi negado mais uma vez, e essa é praticamente, vamos dizer assim, o último suspiro da Igreja Maranata. Vou voltar aqui, tá certo? O último suspiro da Igreja Maranata é este aqui, que eu dei de exemplo, no processo do pastor Antônio Jorge. Essa decisão saiu recente. A Maranata ainda pode recorrer, ainda pode entrar com embargo de declaração, mas enfim, isso aí já é um assunto praticamente
enterrado. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês aqui, leva tempo, deu trabalho, muito custoso. Tivemos realmente, eu também tive que perder muito do meu tempo para poder prestar aqui, né, um apoio à doutora Raquel, tá? Porque realmente é uma coisa que tem coisas que ela conhece muito bem, tem coisas que eu tenho uma percepção muito boa também, porque eu trabalho em tribunal já há quase 30 anos. Então, é lógico que a gente não está fazendo nada que nós não tenhamos total segurança do que estamos fazendo. Então, todas as nossas ações, elas são muito pensadas, elas não são feitas pela emoção, são racionalizadas, são feitas realmente de um modo equilibrado. E se nós entramos em alguma questão, é porque nós temos muita segurança do que nós estamos fazendo. E eu vou dizer agora para vocês com segurança, todos estes processos a Maranata vai perder. Agora, o que implica na perda de todos esses processos? Implica em tirar muito dinheiro da igreja e transferir esse dinheiro para os advogados. Eu não estou dizendo que os advogados não têm o direito de receber, eles estão trabalhando e eles têm o direito de receber. É uma coisa lícita. Então, a nossa crítica é em relação ao assessoramento e também nós não sabemos até que ponto que os advogados, eles podem estar dizendo assim, olha, né, presidente da Maranata, esse negócio não dá certo, isso não vai dar certo, isso aí só vai gastar dinheiro, isso aí só vai realmente trazer recursos da igreja para o escritório. Mas o presidente pode falar, não, mas eu quero porque eu quero processo, porque aí as outras pessoas vão ficar com medo e vão parar de falar contra, né, o que nós estamos fazendo. Enfim, há essas possibilidades. Se você acha que uma ou outra é mais razoável e quiser comentar aí, fique à vontade, tá bom? Agora, olha para que vocês tenham ideia. Eu falei para vocês como isso é caro, como isso tira um dinheiro que as pessoas entregaram para Deus. As pessoas pensam que estão entregando um dinheiro para Deus, para promover o evangelho, para que a obra de Deus se estabeleça, e o dinheiro ele está sendo usado para outras coisas. E eu tenho chamado a atenção sobre isso em vários vídeos, em várias oportunidades. Na questão da escola, eu voltei a tratar, olha, o dinheiro não está sendo usado para promoção de evangelho. O dinheiro está sendo usado para outra coisa. É certo ou é errado? Isso aí é você que vai avaliar. Veja se você acha razoável que o dinheiro que você entregou, tirou lá do seu dízimo, lá, do seu salário mínimo, para entregar para a igreja, se é certo ela ficar, então, contratando um escritório para fazer uma coisa que ela sabe que não vai ganhar, que vai perder. Será que então isso é justo, é certo? Então eu vou mostrar para vocês, né, até mesmo a título aqui é apenas de exemplo, tá certo? É o meu processo do CRC. Então tá aqui, ó, Conselho Regional de Contabilidade, aqui, ó, o processo já encerrou, esse processo foi até o STF. Esse processo me deu muito trabalho, Teve épocas de eu estar de férias e ter que, no meio das férias, ter que responder processo de CRC, de tanto trabalho que esse CRC me deu. Então, mas é aquela história. Se você tem razão, se você está no seu direito, fique tranquilo. Por mais trabalho que você tenha no momento, mas saiba que estas coisas vão ser reparadas depois. Se a Maranata cometeu uma injustiça contra você agora, um processo, fique tranquilo. Ela vai te dar trabalho agora, mas depois isso vai ser reparado. Não tenha medo. E eu fiz até o vídeo também sobre os abutres, para estimular até para você ser uma pessoa mais segura, para que você não tenha medo. Não deixe que as pessoas fiquem te amedrontando desta forma, te amedrontando com discursos de vai morrer, vai ser comido por bicho, o diabo vai entrar na sua vida, vai acabar com você, ou você vai ser processado, você vai para um tribunal, e as pessoas ficam com medo. Então, a Maranata, ela coloca medo nas pessoas, e eu estou aqui exatamente para remover este medo. E se o medo não for removido todo, eu ainda digo para você, apesar do medo, tenha coragem, tá certo? Mas eu ainda tenho medo, mas tenha coragem. A coragem, ela vai fazer com que o medo ele fique contido e você faça o que tem que ser feito, ok? Então, vejam só, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu não sei se aqui está mais claro, tá aqui, ó. Olha só, eram
o juiz lá atrás condenou o CRC a me pagar 10 mil reais. Aí fica nesse negócio, recorre, 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 recorre. Olha só, né? Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Olha aí, ó. Quanto que eu já recebi do CRC. 36 mil reais. O juiz mandou pagar 10. Recorre, 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 recorre. 36 mil reais. Aí tá aqui, ó. Já fizeram, ó, o depósito da Caixa aqui, ó. Tá vendo? Então, eu queria era mostrar isso para vocês. E olha só, não sou só eu. Isso aqui eu tô no site do TJ do Distrito Federal. Olha aqui, ó, esses processos aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? São os processos da Igreja Maranata. Tosini Freire Teixeira e Silva, publicação de sentença. Isso aqui, ó, é a Maranata já condenada a pagar os advogados do Facebook. Então, a Maranata, né, tá pagando os advogados deles e agora começa a pagar os nossos advogados. E eu estou exatamente aqui chamando a atenção de vocês para que, se você é membro, se manifeste. Você que é membro da Maranata e você acha que aí é a obra de Deus, você acha que realmente aí existe algum evangelho, eu desconheço qualquer evangelho pregado pela Maranata, porque mistério não é evangelho, né? Quinta medida não é evangelho, quimerismo não é evangelho, consulta bíblica, bibliomancia não é evangelho, clamor pelo sangue de Jesus, isso não é evangelho, jejum dormindo não é evangelho, madrugada na igreja não é evangelho. Ou seja, tudo, se você entende que tudo que a Maranata está ensinando é evangelho, então você pare e pense, bom, eu estou entregando o meu dinheiro para Deus aqui, o Deus que é o Deus da Maranata, promover o evangelho, e isso que eles estão fazendo com o meu dinheiro é evangelho? É isso que você tem que pensar. Mesmo que você acredite que a Maranata tem algum evangelho nela. Se você acredita, ótimo, a sua percepção nós respeitamos. Mas em relação a isso, se você é membro e acha que um dia alguma coisa vai mudar aí dentro, eu lamento, mas você pode acreditar nisso. Não acredito de modo nenhum. Já sei, inclusive, como é que vai ser a sucessão na Maranata. Então, meus irmãos, era isso aí, essa notícia. Eu queria dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo. Se alguém realmente está agindo injustamente com você, apenas aceite, procure as formas que você tem de resistir. E no caso do processo judicial, doutora Raquel vai receber muito dinheiro da Maranata, dos dizimistas. Os advogados do Facebook vão receber muito dinheiro da Maranata, Então, vão perder todos os processos. É só vocês acompanharem a nossa playlist sobre ações judiciais, vocês vão ver isso. E, infelizmente, quem vai pagar esta conta é você que está dando dinheiro para a Igreja Maranata e não tem coragem de se manifestar, ou então de dizer assim, olha, o meu dinheiro aqui eu não vou deixar, porque estão desviando o dinheiro para uma finalidade que não é a finalidade da instituição religiosa, a finalidade bíblica, aquela para a qual as pessoas pensam que estão contribuindo para Deus, para a promoção do Evangelho. Então, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.